Diretamente dos estúdios Rodrigues. Você viu minha pronúncia, Eu Fabrício? gostei, hein? Agora nós estamos internacional já. Estamos começando mais um episódio do podcast Jornada Múltipla. Já quero pedir para você, antes de mais nada, antes de conhecer a nossa convidada, como sempre, já curte, deixa uma curtida nesse vídeo. Isso valoriza o nosso trabalho, o tempo que a gente dedica aqui entregando conteúdo e fazendo o melhor para vocês que estão aí assistindo. Já encaminha também, porque tem mais uma mulher para ser entrevistada hoje com uma história incrível, super jovem, com espírito de liderança que vocês vão adorar conhecer hoje. Então, compartilhe esse vídeo já com mais algumas pessoas. Quero falar para você que está assistindo aqui, que é de Telêmaco Borba, que nós temos o nosso primeiro evento Jornada Múltipla no dia 13 de agosto. Se você não fez sua inscrição, faz o quanto antes, porque tenho certeza que essa semana vai esgotar. Se você é de São Paulo e Curitiba, aguardem. São Paulo em outubro e Curitiba em novembro. Teremos o nosso evento também com presença de mulheres incríveis para inspirar vocês que gostam de seguir o nosso conteúdo, as nossas dicas por aqui. Vamos lá? Vou apresentar para vocês. A nossa convidada de hoje é advogada, é empreendedora, ela é líder do movimento Lola aqui no Paraná, coordenadora, e é super jovem, com espírito de liderança, e eu hoje também quero conhecer mais sobre a história dela. Seja muito bem-vinda, Anne Dias. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Cláudia. Imagina, obrigada por ter aceitado e estar aqui falando um pouquinho da sua história, dos teus objetivos, dos teus planos aí para o futuro, da sua pré-candidatura. Isso vai ser bem bacana conversar aqui com a gente. Legal, é um prazer. Para mim é uma honra estar aqui dividindo um pouco mais as minhas ideias com vocês. Obrigada. Há quanto tempo você já está nessa busca pela liderança, olhando pelas mulheres? Você tem esse movimento que você coordena. Quando que começou a queimar isso dentro de você, assim? Olha, eu costumo falar que desde que eu era criança eu sempre gostei bastante de entender um pouco mais sobre política, sobre a sociedade. Quando eu era criança participava de eleições simuladas na minha escola, daí com 16 anos eu tirei meu título de eleitor e ainda tem uma história que eu gosto de contar, é que eu queria tirar o título de eleitor e minha mãe me botou de castigo porque eu aprontei alguma coisa com 16 anos e me proibiu de tirar o título. E daí eu fui Sim. convencer ela e conversar, e não sei o que, daí ela deixou. Então, de tão engajada que eu era, quando eu era pra tirar o título, meu castigo foi não tirar o título, mas deu tudo certo e tirei. Para saber o quanto isso era importante para você Isso. já, né? E aí eu já fui estudar direito para aprender um pouco mais sobre sociedade, como as coisas funcionam, me engajei com política acadêmica. Então eu acho que eu tô há mais de 10 anos aí estudando e aprendendo um pouco mais sobre política e liderança pra gente conseguir fazer a diferença na sociedade. Que bacana. Então a tua faculdade de Direito já vem com a intenção de entender melhor sobre isso. Sim, eu não imaginava que eu seria candidata tão jovem, né, mas Uhum. a minha opção pelo curso de direito foi justamente para entender como a sociedade funciona, Sim, né, eu vi que era um sim. curso que poderia me ajudar nisso, estudar um pouco mais e entender as coisas políticas, principalmente. Sim, bacana. E é legal que você coordenou a campanha da Indiara também, Sim, né? sim, foi uma Que foi experiência a vereadora incrível. mais votada aí da história de Foi. Curitiba, né? A Indiara, ela representa muito do que eu acredito. Então, ela é uma baita mulher que vem da iniciativa privada, que vem com novas ideias de renovação, sem usar dinheiro público, num partido que me representa. Quando ela me fez o convite para coordenar a campanha dela, foi meio que irrecusável, porque eu defendo o que ela defende. E Sim, foi um grande desafio. Aprendi muito nessa sim. trajetória, montar uma campanha do zero, planejamento, estratégia, e ver o resultado, né, dela ter sido a mais votada e batendo recordes, a primeira mulher mais votada em Curitiba. Sim, da história de Curitiba, né? Quantos anos tem Exato. Curitiba aí para ter ela agora? É uma Sim, representatividade muito forte, né? sim, exatamente. E isso me fez ver que as pessoas querem pessoas como a Indiara, elas Uhum. querem renovação política, o curitibano e o paranaense quer mais desse discurso e não só do discurso, né, das ideias na prática, do que a Uhum. Indiara representa, do que o Novo representa, e que agora eu pretendo representar também. Sim, bacana. E me diz uma coisa, nesse período que você trabalhou com a... Ó, o Fabrício fala pra eu não bater na mesa, acabei de dar um tapa. Daqui a pouco eu dou um tapa no microfone. É uma beleza. Ainda bem que eu não derrubei nenhuma câmera hoje de novo. É, mas voltando, assim, o que mudou pra você de tudo que você já pensava sobre a política, que você já lia, você já estudava, para agora, com a experiência que você passou ali da campanha da Indiara? Você já tinha trabalhado em alguma outra campanha ou não? Eu já tinha trabalhado, mas não coordenando, mas de uma candidatura do Partido Novo também, mas eu fazia mais uma parte de back-office, assim, então, Não um era tão WhatsApp, envolvida? não era essa Aham. parte de planejamento, era mais o operacional, respondia o WhatsApp Sim, pelo candidato, marcava agenda, então foi uma atuação mais pontual, mas também foi por alguém que representa o que eu acredito, também me sim, engajei por acreditar na proposta da candidatura. Mas sim. muda muito, porque eu sempre gostei muito de estudar, de ler teórico e filosofia, isso e aquilo, e quando você vai para uma campanha, você tira tudo aquilo que você tem nas ideias para a prática, Uhum, para ver será uhum, que isso que eu acredito é possível aplicar na uhum. prática? E você descobre que é possível, você
acreditar em ideias, em valores, Uhum. só que é mais difícil, né? Então você tem que aprender a dialogar, você tem que conversar, você tem que aprender a convencer os outros, viver numa democracia, basicamente. Então, Uhum. mas é muito gratificante, não adianta a gente ficar só nos livros, né? Só em clube do Uhum. livro, lendo, que eu já Sim. fiquei uma parte da minha vida. A gente tem que É botar a mão importante, na mas não é o massa. suficiente, né? Claro, isso não, Uhum. não muda o mundo só você ler e estudar, você Sim, tem que aplicar o conhecimento na sim, ação, fazer isso virar verdade. alguma coisa concreta. E é E maravilhoso, assim. e me fala um pouquinho, assim, dessa tua experiência, assim, o que que marcou pra você nesse período Como assim? de campanha, de experiência, assim? Porque é muito envolvimento, né, Olha, coordenar uma campanha sim, grande como a muito. dela. Eu me entreguei, assim, Aham, eu eu estava imagino. paralelamente trabalhando com a minha startup, mas fui de corpo e alma, assim. E o que eu gosto de falar, que foi uma reflexão que eu fiz, é um desafio. Você tem aí 45 dias de campanha, na época de pandemia foi um pouco mais a campanha, foi uns 60 dias, para movimentar o maior número de pessoas possíveis para sair de casa no mesmo dia, apertar o mesmo número na urna. Então é um desafio gigantesco. Na verdade, uma campanha é isso. Como é que eu vou fazer o maior número de pessoas possíveis sair de casa no mesmo dia e apertar o mesmo número na urna? E aí tem várias estratégias, né? Tem comunicação na rede social, indicação boca a boca, campanha de rua, e tudo isso somado traz um resultado. Mas Sim, eu gosto de desafios, né? É um desafio grande. Então tá aí. Você tem que fazer todo sim, mundo sair de casa no mesmo dia e apertar o número na urna. sim. E quanto tempo antes vocês começam, assim, com a organização? Agora você também já tá na Tô. organização. No da Indiara, eu comecei a trabalhar com ela em fevereiro, a campanha foi em outubro, né? Caramba. Novembro, por conta da pandemia, atrasou. Sim, Só que a preparação vem bem antes, né? A Indiara já estava há uns anos, já ela tinha participado de outra eleição, ela não parou, continuou o trabalho. A minha campanha, eu decidi ser candidata um ano antes. E aí começou a minha preparação, daí me inscrevendo em curso, passei num curso de renovação política, aí fui me preparando, enfim, estudando mais um pouco sobre campanha, conversando com algumas pessoas. E então eu digo que começou um ano antes, mas na prática, com equipe, tudo também deve ter sido em janeiro, fevereiro desse ano sim, também para sim. E tem estruturar. mais alguma mulher jovem como você, assim, que você saiba ou não? Na minha chapa, no meu partido, eu acredito que eu sou a mais jovem de todas as mulheres. Tem mais mulheres, mas eu Sim, acho que eu sou a mais jovem. Mas a gente vê alguns outros nomes em Curitiba de mulheres jovens, né? O que sim. eu não via lá atrás, e agora de ser uma e ter algumas outras participando também me enche de alegria. Tem outros partidos, partidos de oposição, a gente Sim. vê que tem algumas E a mulheres gente bem não jovens. via, né, a gente Não. estava falando até sobre isso um pouquinho antes aqui nos bastidores, né, do quanto que, mesmo com as cotas, ainda as mulheres acabam não levando a sério, né, a candidatura como Sim. você leva, e aí nem precisaria disso, né, o ideal é que a gente tivesse essa adesão das mulheres sem que tivesse alguma cota. Perfeito. É como você falou do seu filho, né, que você tem um filho de 8 Uhum, anos. Quando eu tinha 8 anos, eu não via grandes exemplos de mulheres políticas. Apesar de eu gostar de política, eu não me via como uma política porque eu não via exemplos de uhum. mulheres na É, liderança. exato. Agora, hoje eu sei que a Indiara inspira outras crianças. Eu sei que eu posso inspirar outras pessoas mais jovens. E eu acredito numa sociedade assim, que algumas mulheres vão atingir os cargos de liderança, vão atingir cargos públicos, e essas mulheres vão inspirar as nossas futuras gerações. A gente vai poder Sim, olhar e falar: nossa, eu quero ser deputada porque um dia eu vi essa sim, deputada quando eu era criança. sim, E eu sim. acredito muito nisso, na sociedade como um todo, se apoiando, iniciativas como a sua, de expor bons exemplos de mulheres e várias outras iniciativas que a gente vê que vem ganhando força, crescendo para que as mulheres vão ocupando cada vez mais cargos de liderança. Sim, sim, isso é muito bacana. E o que você falou é real, é exatamente isso. Assim como falando de mulher na liderança de todas as formas, dentro das empresas, as mulheres não tinham essa visão, essa representatividade, então elas não se imaginavam. E uma coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores, e você também disse que percebeu um pouco, né? E o quanto a mulher hoje avançou muito, mas ainda tem insegurança em votar em outras mulheres, porque, na verdade, ela não se sente segura com ela mesma. Sim, E isso interfere, por isso que empoderar as mulheres é uma coisa que a gente acredita e que eu tenho trabalhado através da Jornada Múltipla há 7 anos. Empoderar as mulheres a acreditar em si mesmas faz a sociedade girar, completamente. porque ela toma uma decisão diferente, ela vai lá, ela vota numa mulher, porque ela acredita que ela é capaz, como que a outra também não é Sim, capaz. E isso exatamente. interfere todo num ecossistema na nossa Exatamente. sociedade, né. Exato. Eu ajudei também o partido no ano passado, no início desse ano, a conseguir mais candidaturas femininas, né? Eu assumi lá uma função de ajudar a atrair mais mulheres. E às vezes é um pouco até frustrante você conversar com uma mulher que você vê que ela tem super potencial, que ela tem, enfim, boas ideias, que ela tem uma baita carreira, mas quando ela fala não ser candidata, poderia ser, mas eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho que cuidar da casa, cuidar dos animais. E aí ela leva um
tempo a mais pra tomar essa decisão. Aí quando você conversa com um homem, não, não, beleza, eu dou conta de tudo, eu Eu me consigo. resolvo aqui por Eu me trás, né? resolvo pra assumir outra função. E pra Sim. mulher é sempre, eu acho que seria legal, mas talvez não seja a minha prioridade, talvez não é o momento. Teve inúmeras Entendi. mulheres que ligaram falando, eu acabei desistindo da candidatura porque não é o momento. Caramba. Você viu isso muito de perto, então? Muito, muito. Porque eu ajudei toda a construção de chapa, assim, então Sim. fiz grupo, conversava com mulher, marcava café, tomava. Daqui a pouco alguém me ligava, então, Anne, aconteceu uma situação, eu vou ver que vi que não vai dar, não é o ano, não é o momento. E acontece muita desistência Sim. comparada aos homens. E a gente precisa incentivar a mulher e falar: não, você tem família, você tem trabalho, mas você também vai conseguir gerenciar uma campanha, porque um homem também consegue, tem boas mulheres que também conseguem, então por que não? E a gente aos poucos vai conseguindo, né? Agora a gente tá aí com uma chapa do Novo com várias mulheres incríveis que decidiram topar esse desafio, mas eu sei que na próxima, tomara que a gente tenha ainda mais e mais, e Sim, mais mulheres se sim. inspiram nessas que estão hoje. Sim, bacana. E ela entender que isso não exclui, que ela vai continuar tendo as responsabilidades dela. É que, obviamente, ali naquele período, os 45 dias de campanha, pode ser que fique difícil, Sim. muito difícil. Mas é um período, né? E que pode trazer ela para uma. Aí tem a ver com a representatividade muito forte, justamente pelo fato dela ter as múltiplas jornadas dela, Sim, que é o que a gente perfeito. fala, né? E também é importante o papel da mulher, também não só como candidata, mas apoiando, assim. Então, a gente tem a vereadora Amália, que ela tem uma filha de 2 anos. Na campanha, a filha dela era um bebezinho, né? Foi 2 anos atrás. E ela fala muito da importância de outras mulheres que ficavam com a filha em período que ela ia pra rua, ia fazer campanha. Então, não é só ser candidata, mas você apoiar uma candidata. Falar, não, eu cuido da tua Exatamente. filha, eu faço uma marmita pra você, eu vou divulgar nas minhas redes, eu vou marcar um café com as minhas amigas. Não necessariamente só o fato do posto de ser candidata, né? Mas tá apoiando, tá junto. A rede de apoio, acho que conta muito. Dessa vez eu não vou, mas eu tô aqui para ser suporte de alguém que vai. Isso também é bem importante, né? Isso é fundamental. Sabe que isso é uma coisa, assim, que já por várias vezes me fizeram um convite. Eu falei, gente, eu tô aqui para ser o apoio. Eu quero ser o apoio, eu quero ajudar, eu quero divulgar. Eu tenho a minha expertise, sou administrador de empresa, eu posso ajudar a construir projetos, planejamento estratégico, mas eu não sou a pessoa que vai estar lá na frente, talvez. Não por isso eu não estou trabalhando nesse sentido. Sim. Essa foi uma coisa que eu sempre falei. E o que você trouxe aqui é muito, muito bacana mesmo, porque eu já tinha até me esquecido desse detalhe que para, né, uma campanha eleitoral, política, enfim, é necessário também que tenham tantas mulheres à frente quanto também nos bastidores ali, dando esse suporte. Coisa que muitas vezes, né, de forma geral, obviamente que não estamos, assim, dizendo que é sempre assim, mas, de forma geral, os homens e as mulheres fazem o suporte para que os homens estejam à frente. Então, se ele tem filhos, se ele tem família, a mulher ela já está ali no bastidor dando apoio, né, e contribuindo, às vezes segurando as pontas lá na casa, porque sabe que ele está envolvido. Então, você fazer isso para uma colega, para uma mulher, ajuda bastante, né? Exatamente. Na campanha da Indiara, eu era coordenadora e era quem visitava o comitê até comentava que só tinha quase mulheres trabalhando na campanha dela. Tinha 1 ou 2 homens, o resto comunicação mulher, eu era mulher, a Indiara, enfim. E aí eu vi que na minha campanha isso também se repetiu. A minha coordenadora também é mulher, coordenadora de comunicação mulher. Tem alguns homens também, mas eu acho que a maioria são mulheres. E é muito legal de ver isso. 2 campanhas competitivas que tá sendo liderada e tocada por mulheres. Assim, mostra que estamos ocupando o nosso espaço. É legal, e aí vai pegando gosto, porque não é uma coisa que, tanto para os jovens, a gente viu que já desde a última eleição teve envolvimento muito maior dos jovens, né? E entendeu o que eles estavam fazendo, a importância, coisa que isso vem sido batida há muitos anos. Eu posso falar por mim, que, assim, quando eu era mais jovem, quando eu era um pouco mais jovem, ou quando tinha essa idade, não tinha tanto esse envolvimento. A gente sabia o que estava acontecendo, mas acho que nunca foi tão forte essa autorresponsabilidade. Peraí, realmente eu faço parte. Não posso deixar para que os outros façam, né? Perfeito. Tem a ver com a minha geração, né? Se a outra geração acabou não entregando o que a gente gostaria, a minha não vai falhar. Então, dessa vez eu vou participar, vou convidar outros jovens para estarem nesse projeto comigo e eu sei que a nossa geração vai fazer a diferença. A gente vai mudar a política de uma forma ou de outra. Sim, muito bom. E olha só, você comentou aqui, eu vou dar um giro no assunto e depois a gente volta a falar, né, da tua carreira política, vamos dizer assim. Você me falou que você tinha uma startup. E eu queria saber um pouco mais desse teu período na startup, como que foi pra você, para o pessoal conhecer um pouco mais da sua história também. Perfeito. Não, foi uma experiência incrível, assim, eu acho que todo mundo tem que passar por uma experiência de empreender, que você aprende sobre liderança, gestão, ver todos os desafios que existem. E eu sempre acreditei nisso. Eu acho que o que muda o mundo são as pessoas empreendendo, são pessoas gerando emprego, gerando renda através do empreendedorismo. Então, sempre dizia, né, uma barraquinha de cachorro-quente, ela já faz a diferença no bairro dela, porque ela tá gerando emprego, tá fazendo a economia rodar, tá trazendo novas opções.
E por acreditar no empreendedorismo, então eu abri uma startup que tinha como foco ajudar os pequenos empreendedores a acharem boas opções de crédito. Até antes de ser uma startup, ela era uma ONG que capacitava os empreendedores algumas coisas como contabilidade, marketing. Uhum. Eu atuava na área jurídica para ensinar um pouco da área jurídica. E aí a gente transformou essa ONG em uma startup que focou só no problema do crédito. E Uhum. aí, nesse processo, foi incrível, assim, então eu conheci um monte de empreendedor que vinha contar sobre suas dificuldades, sobre os problemas, sobre suas conquistas. Também tive algumas dificuldade, também burocrática, dificuldade interna, também tive algumas conquistas, a gente foi até finalista de um reality show da RPC, a Rocket, que foi Ah, que foi legal, vocês super legal, foram, fomos. bacana. Eu Foi no ano da lembro disso, pandemia é. ainda. Então foi, assim, uma experiência de vida incrível, tanto pro lado ruim, que eu vi na prática o que que é ter um CNPJ, então dificuldade tributária, de Sim, registro, burocracia, alvará, tanto meus quanto dos meus clientes, mas também a parte positiva, né, de gerenciar, de liderança, de aprender mais sobre o mercado. Mas foi aí que eu vi como as dificuldades se fazem presente e como a gente tem que trabalhar nisso. E como que eu vi uhum, o caminho de trabalhar nisso? Através da política. Eu uhum, pensei, se a gente não tiver bons gestores lidando com essa frente de defender a liberdade econômica, diminuir burocracia, pensar na carga tributária, o Brasil não vai para frente, porque o uhum, empreendedorismo vai ser travado. Então eu uhum. decidi virar a página e ser a pessoa que vou defender os empreendedores na área Entendi. pública. Comecei pela campanha da Indiara, que tem essa pauta também, e agora me colocando como pré-candidata a deputada estadual na defesa dos empreendedores. Sim. E como foi pra você, deixa eu só te perguntar mais uma coisa, você chegou a trabalhar como advogada? A Advoguei. advogar, assim mesmo, pra Sim, clientes abertos? eu quando eu era estagiária também, estava no escritório de advocacia, estagiei, no meu quarto, quinto ano, daí quando eu tirei minha OAB, me formei também, estagiei por um ano, mais ou menos, na área civil e família, mas aí logo em seguida quis fazer algo maior para a sociedade, na minha visão, que era essa parte do empreendedorismo, da ONG, e me afastei da advocacia para abrir minha startup. Mas advoguei Ah, por um foi ano. nesse Também foi uma sentido. experiência bem legal, conheci bastante gente, mas gosto mais da área de gestão, empreendedorismo, política e me afastei da Sim, advocacia. sim, bacana, bacana. E o que que te motivou, assim, a ir já para pré-candidata estadual, assim, como que foi? Claro que um pouco você já compartilhou aqui do quanto é possível, né, através da Sim. candidatura da Indiara. Qual que é o teu a maior propósito, assim, aquilo que te move de verdade e que faz você se colocar aí de forma tão corajosa à frente? E porque a política, o que acontece, né? Tem o seu lado bom e tem o lado ruim. Você se torna público. Então, Sim, é como você falou, a gente fala muito de hater, mas assim, o que tem de hater na muito. política é absurdamente maior, né? Você falou pra gente aqui agora há pouco que você fez um post e a pessoa falou pra você lavar uma louça, Sim, né? Então, assim, o que te motiva hoje a enfrentar, né, todos esses, e se tem, realmente tem muitas críticas, como pré-candidata a deputada estadual, que já é algo grande. Geralmente, às vezes a pessoa começa como vereadora ou até sim, vai para uma prefeita e tal, e eu achei bacana porque é bem ousado. E de fato, se sim. você não ousa, assim, não vai chegar lá, né. Sim, perfeito. Então, eu sempre gostei muito de entender um pouco mais como a sociedade funciona, como eu comentei, e já me engajei desde dos 18, 19 anos em campanha, sempre sendo o suporte, sendo esse lado de trás, sendo voluntária, indo panfletar, falando para os meus amigos sobre outros candidatos, e não me via assim como candidata naquele momento, porque eu nunca fui essa pessoa de me expor, de colocar tudo nas minhas redes sociais, de estar, enfim, me expondo realmente, acho que é essa a palavra, Uhum. de buscar exposição. Não era essa Sempre pessoa. foi do Eu bastidor era até mais do então. bastidor. Uhum. Gostava de falar e de levantar as minhas Sim. ideias, mas não tão publicamente. E aí, então, trabalhei na campanha da Indiara, entrei no gabinete dela como chefe de gabinete, ajudei a liderar o time. E o que me motivou foi ver o resultado que bons políticos fazem na sociedade. Então, o trabalho que ela e a Amália fazem dentro da Câmara de Vereadores impacta na cidade inteira, muda o nível de Uhum. debate da Câmara, economiza dinheiro público, propõe projetos bons. E eu falei, a gente tem que levar isso para outro patamar. E eu estava, como eu comentei, naquele processo de trazer mais mulheres para o partido, Uhum. e convencendo, e dialogando, e explicando a importância da pessoa ser um nome. E eu pensei, por que não eu? Já que eu Sim. tô incentivando tantas mulheres a participarem, eu já tenho um preparo, eu tenho valores, eu tenho um partido que defende as mesmas ideias que eu. Eu me sinto preparada para ocupar esse espaço, por que que não é o meu momento? E aí conversei com algumas pessoas me incentivaram, a própria Indiara veio conversar comigo. Sim. Falei: "Não, se eu falo tanto e defendo tanto essa ideia, eu vou colocar o meu nome, o meu CPF em risco não, né, no bom sentido, Aham. colocar o meu nome aí para me expor, para defender isso publicamente e buscar levar essas ideias, esse projeto para mais um passo". Fácil não é, assim, como a gente estava conversando,
toma um monte de ataque, gente me criticando, gente xingando, mas eu sei que isso é por um bom motivo, eu sei que o propósito é muito maior, as coisas boas que a gente pode fazer na política através dessa exposição, através dessa campanha, é muito mais positivo do que os baixos ataques que a gente sofre. Sim, sim, o impacto positivo é muito maior, né, do que o negativo. Outro ponto, assim, que eu gosto sempre de ressaltar no nosso podcast, quando a nossa convidada fala uma coisa, assim, que mexe comigo especificamente, tenho certeza que muitas das coisas que você falou vai mexer com pessoas diferentes, né? E essa questão da representatividade, né, queria puxar um pouquinho mais do que você falou, é muito real. Eu acredito que a forma que hoje a gente tem de conseguir esses espaços, muitas vezes é estando lá. É Sim, como você falou, é muito válido você incentivar, mas quando você ocupa esse espaço, você inspira, né? Você sim, acaba construindo uma admiração e aí demonstrando coragem também. claro. Então, talvez eu já passei por vários momentos de pensar sobre, assim, de estudar o comportamento feminino, de estudar o feminismo, de estudar o comportamento da mulher dentro do mercado de trabalho e autoestima, autoconfiança. Já tive várias, acredito que você também, várias percepções diferentes. Já pensava uma coisa aqui, opa, mudei, acho que tenho que rever meu Uhum, conceito, mudei e tal. E uma coisa que eu acredito é isso, a gente precisa, sim, se cobrar para estar lá, se é o que a gente espera. sim, Se todo mundo ficar, não, uma hora vai chegar o meu momento, uma hora, exato. não vai chegar, porque tá todo mundo esperando. E quando você dá essa pressionada, eu vim, então cheguei, galera, é possível, Sim. você meio que agiliza, você inspira as outras mulheres a buscarem também. Com certeza. A gente vê a política, né, o político, como aquele cara velho, de cabelo branco, que tá lá há Isso. anos falando as mesmas Estereótipo, né? coisas, tem um sobrenome, né, um sobrenome de alguma família relevante. E a política não é isso, a política ela serve para servir toda a sociedade. Então a política é feita para mim, pessoas comuns como eu, que não tenho sobrenome político, que não tenho dinheiro, que vim de uma classe média, também tenho que ocupar o mesmo espaço que o cara que tá lá de cabelo branco há anos no mesmo mandato. E aí, quando eu falo, não, apesar de eu não ser conhecida e de eu não ter essa toda trajetória, enfim, eu tenho potencial, tenho capacidade e vou pleitear o meu espaço também. Isso motiva para que numa Uhum. próxima eleição outras pessoas comuns, bem intencionadas, bem preparadas, também desejem ocupar espaço. E quanto Uhum. mais a gente tiver pessoas se mobilizando e falando, não vou deixar ser os mesmos de sempre, não vou deixar ser aquele cara só porque ele tem sobrenome e tem Uhum. dinheiro. Eu Uhum. tenho que ocupar aquele espaço porque a Sim. política ela serve para servir a sociedade. Mas a gente vai ver progresso no nosso estado, no nosso país, como a gente já vem vendo Sim. de pequenos passos, mas a mudança já vem Sim. acontecendo. E até esses estereótipos. Agora você falou uma coisa engraçada, assim, que realmente, né? Tanto que a gente teve tanto meme, tanta coisa, sempre com os mesmos estereótipos, os estilos. Aí você falou do homem com cabelo grisalho pra passar uma credibilidade, isso e aquilo. Teve uma época que saiu até uns memes, uns vídeos, né? Fazendo sátira de várias campanhas políticas e tudo mais. E esses estereótipos também mudam. E uma coisa que você falou é bacana. Quanto mais pessoas diferentes estiverem lá, mais oportunidade de mudança a gente tem. Sim. Se nós estivermos mantendo sempre os mesmos, né, a gente não vai ver mudança. E se você entrar na Assembleia, você vai ver que é esse o estereótipo. Só tem homem mais velho de cabelo branco. De Sim. 54 deputados, a gente tem 5 mulheres. 5 em Caramba. 54. E quando você pega também, boa parte delas, elas têm sobrenome, são filhas de deputados, são esposas. Então, não tem renovação de fato na Assembleia. Sempre mais do mesmo. Sim, e é importante, essas estatísticas ajudam a gente a entender a repetição de padrão que a gente tem de comportamento na hora de votar, né? Sim. Você pode até estar inspirado, chega lá na hora, deixa pra última hora, vou pelo que o colega indicou, ou Sim, vou vou porque por eu esse. já ouvi o sobrenome na É TV. forte, É. exatamente, exatamente. E assim, como que você, eu não sei se teve alguma reação na tua pré-candidatura, e você se expor de outras pessoas que têm esse tipo de estereótipo, como que eles veem? Você tem essa noção, essa visão, você que está lá dentro? Existe, assim, uma aceitação? Você falou, são 54 homens, né? É isso? 54 homens na Assembleia. Como é que é? Claro, a gente vê muita coisa, tal, na Sim. internet, mas de Não, fato, não são 54 homens, perdão. São 54 deputados, 5 mulheres, 5 mulheres, 49 exato. homens. 49 homens. Como é que é, assim, o comportamento deles com a entrada dessas mulheres? Então, o que eu posso falar mais é sobre quando eu decidi ser pré-candidata para o meu núcleo, né, quando eu Sim. fui comunicando. E a aceitação foi muito positiva, porque como eu estava sempre muito engajada e sempre a liderança, liderando núcleos, conversando com as pessoas, todo mundo falou: "Ah, eu já esperava que em algum momento você ia vir com essa notícia, eu já sabia". Então, até as pessoas mais velhas, as pessoas do partido, vieram de uma recepção muito positiva, assim: "Que legal, você tem perfil, já confio em você, já sabia que você algum dia ia trilhar esse caminho, então tem meu apoio".
Mas isso na minha No na teu minha núcleo, bolha, né, que é um partido de renovação, um partido que quer pessoas comuns na política, que quer mulheres, quer pessoas jovens. Aí, a nível externo, eu ainda não tive muito não contato, né. teve, né? Tive pouco, algum vereador ou outro que eu conversei na Câmara de Vereadores, mas eu vejo que as pessoas, em geral, elas gostam de ver essa mudança. Sim, Apesar de sim. serem de outros partidos, conversei com vereadores, homens, né, de outros partidos: "Não, que legal que você tá indo, tá seguindo os passos da Indiara, Quem a está gente na política, acho que precisa". tem essa visão, né, da pessoa nova entrar. Acho que Sim, que é a acredito isso. novidade. Até os Sim. homens mais velhos, quer dizer, não conversei com Até os todos, homens mais né. velhos de cabelo branco, eles É, também acham. tem alguns apoiadores que têm esse perfil, que Sim, falam pra mim: sim. "Anne, você tá sendo o que eu não pude ser na minha juventude, Sim, então vou te apoiar, vou investir na tua candidatura e conto com o meu apoio". É legal isso, quando até homens sim. e mulheres se unem pelo mesmo Que é propósito. isso, né, o objetivo é isso, a gente não quer que só as mulheres defendam mulheres, a gente quer que todo mundo pense que as mulheres têm os mesmos direitos do que os homens em Sim. qualquer sentido. E assim, alguém te desencorajou nessa tua trajetória, em algum momento alguém te desencorajou? Às vezes sem a intenção de fazer isso, mas que se você não tivesse um propósito tão forte, você poderia ter pensado: "Ah, será? É mesmo?" A partir do momento que eu decidi, eu vim de cabeça, assim. Eu passei por algumas situações difíceis, assim, de comentários ruins, de pessoas puxando o tapete. Mas aí, quando eu decidi, eu me apeguei naquelas pessoas que falaram: vai, eu te apoio, eu tô com você, e eu nem relevei. Tem comentários, tem, que nem a gente falou, comentários falando pra eu lavar louça, pra fazer outra coisa da vida. Aham. Mas é só a gente não ligar, né? Quando eu decidi, na verdade, antes de decidir ser candidata, teve uma situação que eu vi um deputado do Partido Novo específico, ele sofreu um ataque do Felipe Neto, e daí todos os seguidores do Felipe Neto foram criticar ele, xingar de cunho baixo. Falei: "Não, mas é muita exposição para um cara que defende boas ideias, tá sendo muito atacado". Falei: "Eu Uhum. eu acho que eu não quero isso pra mim". Mas aí até um dia eu encontrei ele pessoalmente, falei isso pra ele, daí ele falou: "Não, Anny, você tem que ignorar, você pega em quem é o forte, isso aí nem me atacou". E aí eu tomo isso pra vida, quem fala algum Entendi. comentário ruim, eu me apego nos comentários positivos, nos feedbacks construtivos e pra cima, assim. Então não Sim, lembro de uma pessoa entendi. específica Você que imaginou, me falou: "Poxa, se isso acontecesse comigo, será que eu teria condições de sustentar toda super. essa polêmica, sei lá o quê", Sim, né. é Entendi. super. Pensei como seria se eu fosse cancelada e tudo, mas tem que me apegar no que me Sim, move, nas minhas ideias, que já foram validadas, tem pessoas boas me apoiando e não dar bola, bacana. assim, você tem que ser firme, né, e Sim. ignorar os comentários negativos. E a galera que estudava com você, o pessoal da tua idade, assim, são envolvidos, assim, pra eles ou causa uma estranheza? Porque não é comum, né. Então, como eu já tive bastante esse perfil, fui recebida positivamente. Alguns dos meus amigos, inclusive, estão me ajudando na campanha, que Legal. estudaram junto, estão, sendo apoiadores, trabalhando efetivamente, então tem bastante gente próxima a mim. E tem alguns que não estão muito próximos, que têm ideias um pouco diferentes, que são mais de esquerda e não me apoiam tanto. Mas eu tenho até amigos de esquerda que já me conhecem minha trajetória e falam: "Não, apesar de você não defender as minhas ideias, Aham. eu vou votar em você, vou te Sim. apoiar", então é muito legal ver o feedback positivo das Sim. pessoas. É, eu sempre parto do princípio que, independente, né, da esquerda ou da direita, os propósitos, no final das contas, são os mesmos, né? Você não deixar que isso interfira, né? Ou não é porque, sei lá, a pessoa é de esquerda ou de direita e eu sou o contrário, eu vou ferrar com a candidatura dela, ou eu vou mudar a minha forma de Perfeito. pensar. É muito bacana isso, eu acho bem. Uma das coisas que eu falo bastante é sobre a fiscalização do executivo, do governo. Quem de esquerda ou de direita não concorda com a fiscalização? Quem que não quer ter Uhum. um bom deputado lá fiscalizando, vendo o que vai acontecer com o dinheiro público? Então é algo que eu defendo bastante e as pessoas falam: "Não, eu quero te apoiar, apesar de você não ser de esquerda, mas eu sei que você vai estar lá fiscalizando, vendo o que o governo está fazendo, eu sei que você é uma pessoa correta, uma pessoa ética, então é para isso que eu vou depositar o meu voto". Sim, entendi. Que legal, que legal. E hoje como é que é a tua rotina? Assim, já tá uma É uma loucura? loucura, meu Deus. Já tá uma loucura. É o Paulo que o diga, né, que tá aqui Tá junto. uma loucura, é 24/7 só, assim, e isso que eu tô na pré-campanha, ainda não começou. Sim. Mas eu Quando que tô oficialmente dia começa? 16 de agosto, Nossa, já tá aí, hein. 15 dias, E por como é que isso. tá o coração pra esse. Ah, cada vez eu acho mais maluco, assim, esses dias eu tive que mandar minha foto de urna. Daí eu falei: "Meu Deus, eu vou digitar o número da urna, vai Vai aparecer aparecer minha meu rosto. foto mesmo". Aham. É uma loucura, né, mas Sim, meu sim. objetivo agora, então, é produzir conteúdo para as redes sociais, eu gasto bastante tempo pensando junto com a equipe, pensando como que a gente vai postar nas redes, em reunião, então em grupo de apoiadores, eventos, jantares, tudo que me convidam eu vou, assim, qualquer Entendi. oportunidade de conhecer gente eu tô. Sim. E também na parte de arrecadação, que é uma parte de montar orçamento de campanha, sentar com porque a gente não usa dinheiro público para fazer campanha, né, então toda É isso que eu queria que você falasse um pouquinho mais, até a gente brincou aqui que a Mira esteve aqui com a gente, né, que é candidata também, e
aí ela falou assim, pessoal, eu preciso aparecer, eu quero ser chamada, a gente não tem essa verba específica para isso, e o que eu puder fazer para aparecer, para estar presente, né, sem usar dinheiro público, de qualquer forma que seja, ajuda na campanha. E isso é de muita coragem das pessoas se envolverem, porque você deixa a tua profissão, a tua carreira, se você já não tem isso bem estruturado. Sim, A claro, gente brinca, né? Vamos falar do estereótipo, mas o homem mais velho, de cabeça branca, muitas vezes, como ele falou, não teve oportunidade porque ele precisava trabalhar e tal, ele acaba se envolvendo na política depois que a vida dele já tá mais segura, de certa forma, né? Estabilizada. Então, qualquer que seja ali as dificuldades, ele segue. Eu conheço várias pessoas que tinham condições financeiras de bancar, dando certo ou não dando, a vida que segue. Mas aquela pessoa que às vezes é o empreendedor, é o pequeno, que se dispõe a trabalhar, a investir todo o seu tempo, que poderia estar sendo dedicado a uma outra carreira, é corajosa e eu acho que tem que ser levado em consideração. Como é que funciona isso para vocês hoje, assim? Perfeito. Então, eu abri mão da minha carreira, né? Eu sou advogada, sou empreendedora, então entrei para um gabinete, saí do gabinete, estou completamente sem renda. Porque você entrou justamente, saiu para poder se candidatar, Sim, né? então tudo que eu gasto hoje, gasto pessoal, foi o que eu economizei ao longo desse tempo que eu trabalhei. Mas é pouco recurso, eu não tenho um outro salário, uma outra fonte de renda. É tudo dinheiro que eu guardei. Então é um passo extremamente de risco. Eu saí arriscando tudo, assim, sem ter uma empresa, sem ter alguém que me financie. Então, o primeiro ponto é esse, né? Eu ousei em sair da minha carreira para tomar essa decisão. E o segundo é que o Partido Novo é o único que não usa dinheiro público para fazer campanha. A gente tem É o único? É o único. Ah, eu não Todos os sabia outros disso. partidos usam o fundo eleitoral, que a gente chama, que é uma parcela do orçamento federal, que é gasto só para campanha de partidos políticos. Mas aí ele é dividido. Desculpa, eu tô te fazendo várias perguntas aqui, que eu fica à sou um vontade. pouco leiga nessa questão, e eu acho que não só eu, como Tem que explicar para as pessoas, 99,9% das tem que pessoas falar talvez que mais. estejam Perfeito, a gente assistindo, tem que né? contar mais sobre isso. E aí a gente tá tendo a oportunidade de falar sobre isso agora aqui. Eles definem esse percentual igual para todos os partidos ou não? Ou Não, os depende? partidos que têm mais representantes, eles recebem mais. Ah, O entendi. Partido Novo, ele teria direito de receber 90 milhões e já devolveu. Os outros, o PT e o PSL, por exemplo, que tem muitos representantes, eles recebem muito mais dinheiro. Por que isso também? Porque o segundo turno foi Haddad e Bolsonaro, sendo que o Haddad PT, Bolsonaro PSL, eles acabaram levando com eles um monte de deputado federal. Sim, eu lembro disso. Então, eles têm muito dinheiro mesmo. O Novo, ele tem 8 deputados federais, o que impacta em 90 milhões de reais, que é muito dinheiro, né? Um partido pequeno, que só tem 8 deputados federais. Então, a gente fala de rios de dinheiro, assim, 5 bilhões é muito, muito dinheiro, que é o dinheiro que vai ser usado em 45 dias de campanha. Entendi. Eu costumo falar que esse dinheiro representa 2 vezes o que foi gasto em 4 anos em saneamento básico. Vai ser gasto com campanha política. Ao invés de ir para construir hospital, ou até na época da pandemia, o Partido Novo ele fez um pedido para que esse valor ele fosse gasto com vacina, com, enfim, hospitais. Você falou que era para ter sido destinado para as campanhas? Não passou. Os congressistas, os deputados, eles querem continuar a receber dinheiro. O dinheiro aumentou. Eu assim. lembro disso, dessa polêmica. Então, e é muita, muita grana. E aí a gente já sai do outro ponto de risco, que é, não tem dinheiro para fazer uma campanha. E eu quero ser eleita, então eu quero fazer uma campanha competitiva. Como que eu vou ser eleita sem ter dinheiro público? Com dinheiro privado, com dinheiro de pessoas que defendem as mesmas ideias que eu, só que não estão no momento, não estão no tempo, mas me apoiam investindo. Entendi. Então eu tenho uma vaquinha que já é autorizada pelo TSE. É isso que eu ia falar, é bacana a gente falar sobre isso, até para quem quiser contribuir de alguma forma, né, ter esse conhecimento. Sim, perfeito. Porque é o que a gente fala, se você tá insatisfeito com a política, se você não concorda, não adianta você ficar de braços cruzados em casa. Ou você vai apoiar um candidato, xingando lá na internet que não vai resolver. Não, você tem que ajudar, apoiar um candidato, seja um voluntário, seja sendo candidato também, você já tá fazendo uma grande diferença, sendo um apoiador financeiro, então qualquer valor em vaquinha, a minha vaquinha dá para receber de 0 a R$1.000 na vaquinha online. R$10, R$15 já faz diferença, já mostra que a gente tá forte, quanto mais doadores aparecem, mostra que a gente tá crescendo. E a minha vaquinha hoje é a maior de todos os candidatos estaduais do Paraná. Então, eu tô com, hoje, 12.400, acho que a gente bateu hoje. E a meta é continuar alto para financiar toda a campanha, não só com a vaquinha, mas com outras doações de pessoas que investem no projeto. Então, o Novo, ele devolve esse dinheiro, ele não fica com ele para fazer as campanhas. A Interessante, gente eu não sabia disso. Sim. Tudo com dinheiro privado, assim, até os De nossos qualquer materiais. candidatura, desde presidência Qualquer até... candidatura. Entendi. O fundo eleitoral, ele é todo devolvido. Bacana, legal saber disso. O que faz com que seja bem difícil pra gente, né? Então, tem gente que costuma falar que a gente começa o jogo sem goleiro. Sim, Mas mostra tipo que... isso.
Mostra no exemplo que dá pra fazer campanha sem usar dinheiro público. Então, a Indiara é a prova aí que foi a mais votada sem usar R$ 1 de dinheiro público, deu um baile em um monte de gente que gastou milhares numa campanha. Sim, sim. Isso é uma boa informação para o pessoal saber, né? Então, e é uma das coisas que talvez te motivou. Falou assim, é possível, né? É possível, claro. Deu certo. O resultado da Indiara me motivou e motivou um monte de gente, né? Ver que dá pra gente acreditar em pessoas que querem a mudança. E eu posso ser Sim. a representante dessas pessoas, então essas pessoas investem em mim. Sim, sim. Essa pré-candidatura, ela vai até quando que oficializa, de fato, a candidatura? E aí, essa informação é passada para a população? A gente está no período de convenções partidárias, em que os Tá. partidos estão oficializando as candidaturas. A do Partido Novo foi a primeira, que foi já dia 21 de julho, logo no primeiro Uhum. dia. Então, a minha candidatura já está oficializada no TSE. Legal. Aham. E a campanha vai começar dia 16 de agosto. Então, todo mundo que está na pré-candidatura agora está passando por esse período de oficialização das candidaturas. Entendi. E o que acontece que a pessoa acaba não oficializando? Do que depende ela oficializar ou não? Ir até a pré e depois não seguir? Isso depende muito de partidos. Então, a gente escuta algumas coisas ruins da política e muito disso está dentro das decisões partidárias. Tem alguns partidos que, não, porque esse fulano ele vai entregar mais voto, ele vai receber mais dinheiro, então a gente está Entendi. afastando a sua candidatura. Aí o partido escolhe, O entendi. partido escolhe. Geralmente está na decisão dos dirigentes quem que vai e quem que não vai. Aí, às Entendi. vezes, a pessoa se prepara e é barrada na convenção porque o diretório do partido achou que não podia. Mas o Partido Novo, ele também tem algo que te protege em relação a isso, que é o processo seletivo. A gente faz parte de um processo seletivo, passa por várias etapas, Já para não entrevistas. expor e chegar lá na frente e ter essa Você vai mudança. quase que garantido. Se você foi aprovada no processo seletivo, você tem muita chance, né? Não vou dizer que 100%, que sempre Sim. pode acontecer alguma coisa, de ter seu nome aprovado nas convenções partidárias. O que te dá um aval, assim, não, tô aprovada, posso confiar que o partido vai oficializar minha candidatura. Sim, bacana. E uma coisa que eu queria trazer também, você ficou um tempo, né, levantando mulheres, estimulando essas mulheres. Eu nem sei mais se a gente falou ao vivo ou nos bastidores, quando ela contou pra mim sobre a dificuldade que as mulheres têm de vir pra candidatura. Você lembra disso? Vocês lembram? A gente já estava ao vivo? Não, né? Acho que não. Então, nós vamos pedir ajuda aqui para os universitários, que eu queria que você falasse. Para quem não sabe, está assistindo nosso podcast, geralmente eu não pergunto muitas coisas, curiosidades, né? Além da que a gente já sabe, já conhece da nossa convidada, para que seja bem natural aqui a nossa conversa. Vocês veem, não é nada ensaiado. E aí a gente começou a bater um papo, falei, vamos parar por aqui, tem muita informação boa e eu quero soltar isso ao vivo. E eu queria que você comentasse, a gente começou, mas não continuou, né? De como que é a realidade hoje de convencer as mulheres a irem para a política, você que esteve à frente disso, até que chegou um momento que você falou, meu Deus, eu também tenho que ir, porque talvez Sim. essa seja uma das forças, né? Sim. Comecei com esse trabalho lá no ano passado, então eu fui fazer viagens com as vereadoras para elas, a gente tem 2 vereadoras do Partido Novo, para elas se apresentarem para outras mulheres. Daí a gente foi listando o nome de mulheres que se interessavam e marcando cafezinho por cafezinho. Então eu ia, chamava, tomava um café, entendia. Não, eu tenho vontade de ir para política, eu acredito na política, eu já estudei sobre isso. Então venha, ok, eu vou. Daí dava uma semana, não, eu não vou conseguir ir porque meu marido, porque meu trabalho, porque isso, porque aquilo. Então a gente saiu de uma lista de 100 mulheres para diminuir para poucas, umas 30 que realmente quiseram dar Caramba, prosseguimento. É muita situação, assim. Cada vez que eu via meu celular, era uma das mulheres ligando, já me dava um desespero. Falava, meu Deus, é mais uma desistência, será? E a gente tinha que ir nesse processo de convencimento, daí passa pra Indiara, a Indiara tem um filho, ela é mãe, ela é vereadora. Indiara, conversa com a mulher, ela conversava, explicava, aí topava. Dava uma semana, desistia. Então, é um pouco triste essa realidade, mas eu acredito num projeto a longo prazo, né? Eu acho que a gente não vai mudar o mundo numa eleição, a gente não vai mudar as coisas tem que de haver hoje essas pra amanhã. conversas, pessoas representando, mais conversas, daí talvez um encorajamento maior, né? Isso, com exemplo, aí elas veem o resultado, elas veem mulheres sendo eleitas. O nosso partido, ele elegeu 2 mulheres e nenhum homem, então é bem legal esse exemplo também, de ver que as nossas 2 representantes são mulheres, são mães, são as 2 únicas que têm crianças pequenas na Câmara de Vereadores, e isso acaba motivando outras, aparecem outras, não, eu sou mãe também, aí eu vi a pauta de volta às aulas que elas defenderam, e eu também queria volta às aulas para o meu filho, e agora eu quero ser candidata, e a gente tem uma candidata que veio por conta desse levantamento de Que pauta. legal. Eu lembro disso, porque a Indiara a gente entrevistou, eu entrevistei ela aqui em dezembro, acho que foi o nosso último episódio, né, Fabrício? O nosso último episódio de 2021 foi com a Indiara aqui. E eu me lembro que ela estava falando sobre isso, porque a gente estava em meio à pandemia, dessa volta às aulas, as mulheres e mães enlouquecendo em casa, e acho que isso mexeu muito. Depois eu vi nas redes sociais dela também, o pessoal gostou, se identificou
E, ou seja, gente, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô querendo dizer que muitas vezes, se não é a pessoa que está à frente lá, porque às vezes o pai é muito presente e tal, é o pai que cuida mais, às vezes a mãe trabalha mais fora, o pai dá esse suporte. Mas, de forma geral, a gente sabe que são as mães, são as mulheres. Se não é alguém que tem essa realidade, talvez não pensasse nisso. Sim, Entende? exatamente. Porque só a mãe sabe o quanto que Não, a gente na enlouqueceu, pandemia né? tinha que sair, o filho estava em casa. Um dos dois tinha que ficar em casa cuidando do filho. Quem que era? Quantas mulheres. 90% das vezes, a mulher saía do trabalho para cuidar do filho. Exato. Quem conseguiu ir pro home office e enlouqueceu trabalhando em casa, show. Quem não conseguiu, perdeu o emprego ou teve que pedir a conta, porque o outro teria que suprir ali, né? Exatamente. E ser o provedor do lar. Que 90% dos casos foram os homens. Então as Sim. mulheres deixaram as carreiras delas. E quando uma mulher tá lá na frente e fala assim, poxa, eu sei, porque eu passei por isso, meu filho também ficou em casa, eu também tenho essa dificuldade. Vamos trabalhar, vamos trazer um projeto de lei que funcione Sim. isso, vamos apresentar aquilo. Quando a gente fala, eu falo muito, né, estudei muito a conquista do direito ao voto feminino e como é que foi, a que condições nós conseguimos. Uhum. A princípio também não foi de primeira, existiam algumas regras e tudo mais. E eu sempre comecei a pensar sobre isso. Quem que a gente quer que pense por nós? Alguém que tem, por exemplo, não tem, o homem ele pode entender e falar assim, eu compreendo, eu olho pra você, eu tenho empatia de uma cólica que você tenha. Mas ele nunca sentiu. Sim. É difícil ele te dizer como é que é. Então, quando a gente coloca realmente mulheres que têm essas mesmas dificuldades, ela vai entender o que é trabalhar um dia, sei lá, com Sim. cólica, o que é, O que né? que é a gente não conseguir andar à noite na rua sozinha? Nenhuma mulher que eu conheço Não. consegue caminhar aqui na rua sozinha à noite. Todo mundo, todas as mulheres têm medo. Precisa sempre estar com alguém acompanhado. Nenhum homem sabe o que é ter esse medo de você sair de casa sem Não sabe. ter coragem. Na verdade, ninguém anda, né? Ou a gente vai de Uber, ou a gente vai acompanhar de alguém, ou a gente não vai, Mas simplesmente. que as mulheres têm muito maior risco, né, do que o Muito homem. medo, Exato. porque tem risco, realmente. E Exatamente. sobre a pauta da educação, a gente fala que uma das melhores maneiras da gente combater, por exemplo, a desigualdade salarial da mulher no mercado de trabalho é investir na educação básica. Porque quando você coloca a criança em educação básica, ensino integral, a mãe ela vai se dedicar mais à carreira. A mãe ela não vai abrir mão da carreira para criança, para cuidar da criança em casa, enfim. Então, é isso que a gente defende, que as mulheres elas tenham as oportunidades de trabalho delas, se desenvolvam e que a gente tenha uma boa educação que segure as crianças nas escolas, combate a invasão escolar. Assim a gente vai conseguir Sim, equiparar o mercado sim. de trabalho. Perfeito, Anne, perfeito. Também quero comentar sobre isso, porque é muito lindo o Fantástico Mundo de Bob falar que as mulheres ficam em casa só sendo mães, tranquilamente em tempo integral, e isso satisfaz ela 100%. Não é assim. A gente sabe que na realidade não é assim. Ela perde independência financeira. Para algumas que podem, show, é maravilhoso. Eu brinco, eu nem sei exatamente o que eu falei esses dias aí, um amigo meu falou, ué, mas você não acha que as mulheres têm que ter o direito de trabalhar fora? Eu falei, não, tô cansada. Tô cansada, acho que eu quero ficar um pouco em casa, quero ter oportunidade. A gente sabe que não é o ficar em casa curtindo, podendo, sei lá, fazer uma academia, podendo ter o dinheiro para fazer uma unha. Eu tô falando de coisas supérfluas, mas tem gente que não tem condições do básico, comprar um absorvente. Eu tô fazendo Sim. só uma consideração bem supérflua aqui. Então, a gente sabe que a maioria das mulheres que acabam tendo que ficar com seus filhos é porque não tem condições de sair para trabalhar muitas vezes. E isso a gente sabe que é uma realidade no Brasil, torna elas refém, muitas vezes, de relacionamentos abusivos, né? Sim. De cárcere privado, porque ela não tem a mínima condição de sair. Então, quando você dá essa condição, ela tem a escolha. A gente não Sim. tá dizendo que toda mulher tem que sair trabalhar, não é isso? A primeira liberdade, a primeira independência que uma mulher ou uma pessoa deve ter é a independência financeira. Isso vai te dar a liberdade de fazer o que você quiser, enfim, de sair de um relacionamento abusivo, de abrir a sua empresa, de sair do seu trabalho que você não gosta. Mas também a parte de violência doméstica, muitas vezes, seria combatido se a mulher tivesse independência financeira e tivesse a liberdade de poder sair de casa. Mas às vezes ela não tem, ela tá dependendo da comida, ela não sabe nem com o que trabalhar se ela sair de casa, então ela fica presa em casa. Por isso que é uma das pautas que eu defendo bastante, essa da liberdade econômica, né? A liberdade financeira de uma mulher conseguir empreender, conseguir... Tem casos que eu conheço de uma mulher que, enfim, que é conhecida de uma conhecida, que ela até vivia numa classe média alta, e só que dependia muito do marido. Ela não sabia com que trabalhar, ela começou a vender marmitas, organizar marmitas, vender primeiro para o condomínio e conseguiu se livrar desse relacionamento abusivo porque ela teve a liberdade financeira dela, né? Independência financeira, a mãe de todas as liberdades, a gente Não, e aí costuma falar. como é que ela vai sair se ela tem que pagar um aluguel? Não é Não é fácil, não é fácil. simples. E a mulher pensa em expor os filhos
né? Então, se o homem, o marido ali, a mulher não tem independência financeira, mas o homem é legal, ele provê, ele entende que a mulher tá fazendo um outro lado, que essa contribuição dele é financeira, a dela numa outra Sim, contrapartida e o perfeito, dinheiro é dos dois, ok, mas a gente sabe que a maioria não é. Então, é perfeito. muito bacana você trazer essa pauta em dar condições, investir na educação para dar condições às mulheres conseguirem deixar seus filhos, que hoje eu sei que existe uma fila, não é todo mundo que consegue, né? Ela Sim, tem que passar por acho que um filtro, alguma coisa assim, e para nem todas ter conseguem colocar no ensino não, integral e tem tudo um mais. dado do Ministério Público de Curitiba que diz que 8.000 crianças estão fora das creches, assim, eu tenho uma Nossa, 8.000 é sim, muito, uma gente. das pessoas que trabalha comigo na campanha ficou com 2 meses a filha em casa, levando a filha pra campanha, pra pré-campanha, né, trabalhando junto com o bebezinho, porque ela não conseguia registrar a criança na creche. É um problema sério que existe em Curitiba que a gente tem que falar sobre isso, tem que sanar. Só que se você Sim. pergunta pra a prefeitura vai falar que nenhuma criança tá fora da creche, mas tem esse Uhum. dado do Ministério Público. Existe esse dado, então. A gente não sabe ao certo qual que é o número, mas Sim. um lado fala uma coisa, outro lado fala Mas outra coisa. o fato é que existem ainda muitas crianças, né? E eu Existe. ainda acho que Curitiba ainda está um pouco evoluída perto de várias outras cidades aqui do Sim, Paraná, que existe uma fila enorme e, e poucas oportunidades, ou não tem infraestrutura e tudo mais, né? sim. E aí a gente soma, né, os fatores. Como que a gente traz mais liberdade para as mulheres, independência para as mulheres? Um é a educação básica, um outro é essa parte do empreendedorismo, que é a gente trazer mais autonomia, diminuir a burocracia, a carga tributária. Tem um estudo que mostra que, salvo engano, 80% das empreendedoras decidiram empreender depois de ser mãe. Então, se a gente transforma o Paraná num estado mais livre, mais fácil de empreender, a gente incentiva essas mulheres também a abrirem seus próprios negócios. E aí a gente tem o combo, né? A educação básica para segurar as crianças nas escolas, com uma facilidade de abertura de negócio para as mulheres. Isso com Sim, certeza vai trazer mais autonomia sim. para as mulheres e mais Exato. E independência. soma os dados que, aí, se eu não me engano, também 41%, eu não sei se teve alguma mudança, mas a última pesquisa que eu vi foi em 2020, que 40% das provedoras do lar, das mulheres que empreendem, são provedoras do seu lar, ou seja, são as principais responsáveis por sustentar. Duvido eu que 40% de todas as mulheres que empreendem, ou vamos falar, 100% dessas mulheres que são as únicas provedoras do seu lar, quantas delas têm a oportunidade de deixar seus filhos? Tenho certeza que a maioria delas carrega o filho para lá e para cá, passa por desafios, Perfeito. precisa de ajuda, precisa de uma rede de apoio. E não quer dizer que é mais fácil, é que eu acho que elas estão muitas vezes ali mais dispostas a passar por isso, porque é a única forma de Única suprir as opção. necessidades. É. Com certeza. É isso que a gente tem que trabalhar, né. Tem uma outra pauta também que as vereadoras defendem na Câmara, que é a escola no período de férias, né, porque elas têm umas férias de 3 meses, que mãe que consegue parar 3 Hum. meses para cuidar da criança, que consegue parar no trabalho. Então se a gente tivesse uma opção de colocar a criança num modo de colônia de férias ou algo assim dentro das escolas públicas, das creches, também facilitaria a vida da mãe que trabalha. Sim, porque tem as particulares, né, que cobram um valor Sim, bem alto e muitas vezes mas não tem condições, né? colocam em colônia. Elas pensam, procuram e não têm condições. Isso é muito bacana. Eu acredito muito que o empreendedorismo é uma forma, é um viés interessante para as mulheres, porque elas conseguem, até mesmo aquelas, como você comentou aqui, de classe média. A gente está falando ainda, é que o buraco é muito mais Muito mais embaixo. embaixo do que. Mas a gente está falando superficialmente, que é mais fácil de entender, porque as pessoas acham que a classe média, baixa, alta, seja lá o que for, não tem essa situação. Sim, Mas o empreendedorismo permite que a mulher, no lugar onde ela está, ela consiga ir dando seus passinhos e se resolvendo. Só que perfeito. essa é por isso que é importante que as mulheres se envolvam em grupos e tenham acesso à informação, porque às vezes lá ela Sim, sozinha acesso à informação é importantíssimo. não vai Tem conseguir. um economista chamado Muhammad Yunus, você já ouviu falar? Já ouvi falar. É, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né, nem da Economia da Paz, em 2013, nem sei ao certo o ano, mas ele inspirou bastante a nossa trajetória na nossa startup, porque ele tirou milhares de mulheres da linha da pobreza, foram ao todo 12.000 pessoas da linha da pobreza em Bangladesh, através do acesso ao microcrédito. E esse microcrédito fazia com que as mulheres de Bangladesh costurassem suas roupas, vendesse, enfim, a sua comida, enfim, empreendessem, né. E 90% do público dele eram mulheres. Ele acreditou que as mulheres seriam melhores empreendedoras, saberiam administrar melhor os recursos, seriam mais adimplentes, também tem no livro dele tem o relato de que elas são mais Mais adimplentes também adimplentes, que legal. os homens, e por isso que ele trabalhava quase que
exclusivamente só com mulheres e conseguiu tirar um monte de gente da pobreza, incentivando o empreendedorismo através do microcrédito, que era justamente O propósito de vocês na o propósito da startup, nossa né? startup, incentivar o empreendedorismo através do microcrédito. Que Eu legal. acredito muito nisso. Acho que isso vai mover o Estado, vai mover os empreendedores. Até a nível público, né? A gente tem alguns programas de acesso ao crédito pelo governo do Estado, que é algo que eu pretendo também fiscalizar, estudar e ver como que a gente pode aprimorar os programas de microcrédito para incentivar empreendedores e jovens empreendedores, empreendedoras também. Sim, através do- sim. Isso é bem interessante, porque eu tive, inclusive, até para entender como é que funcionava, eu tive, procurei no início da pandemia, eu falei, bom, preciso entender o que eu tenho de recurso financeiro, porque senão, sei lá o que vai acontecer aqui nessa Sim, reserva pandemia, de né? emergência. Ainda mais eu trabalho com desenvolvimento dentro das empresas e palestras, e aí chegou a pandemia e todo mundo falou, olha, Cláudia, essa palestra para acontecer daqui, sei lá, 15 dias a gente vai cancelar, vamos ver o que a gente vai fazer, e começou isso aí, foi me dando aquele desespero, eu falei, meu Deus, e agora, né? Obviamente que eu tive outras oportunidades ali, aí acabei mudando a rota dos meus trabalhos e focando 100% no online, mas foi uma coisa que eu falei, vou pesquisar, como é que é o crédito para as mulheres hoje, para microempreendedor, para isso e aquilo. E eu tive um baita balde de água fria através dos recursos públicos. Foi uma coisa assim, Pronamp. extremamente burocrática, desencorajadora, a ponto de no final, né, da nossa conversa, ela falou assim, olha, mas nossa, você é incrível, você faz algumas consultorias para a empresa. Eu, se fosse você, me credenciava para fazer consultoria através do Sebrae, porque esse teu negócio, eu acho que Ótimo, mas não tá sei, funcionando. acho que não incentivar outras mulheres não vejo como um bom negócio para você. Eita. Eu falei, nossa, que legal. Imagina se eu tivesse a ponto de desistir, eu já tinha tomado essa decisão. E isso me encorajou cada vez mais. Eu falei, cara, é muito difícil. Quando a gente fala, vão atrás, tem recursos, tem recurso público e tudo mais, a gente precisa entender se de fato existe isso. Ah, tem a Lei Maria da Penha, vai lá, denuncie, vai na sua cidade, não tem delegacia da mulher, mas olha, você pode ser atendido. Não é assim que funciona. Sim. E a gente saber que não é assim que funciona, ajuda a gente a ajudar a construir, ajudar essas mulheres, a apoiar. Então, por isso que é importante a visão da mulher em todos esses âmbitos. Se você está lá dentro, se você está observando e você vê que existe isso, você pensa, poxa, eu já estive naquele lugar. Perfeito. E eu vi o quanto foi difícil. O crédito é um dos principais. Eu queria aproveitar, assim, queria que você falasse muito aqui pra gente, nesse momento, sobre, assim, como é que uma mulher que queira ir para a política, o que você teria para dizer para essa mulher, para ela se encorajar, para ela ir à frente, para fazer o que você tem feito, para não cair nas desistências como você tem visto, assim, o que a mulher que está lá te assistindo agora, te ouvindo, se você pudesse mandar uma mensagem para elas se envolverem mais, como você já faz nos bastidores, o que você diria? Eu queria que você dissesse nessa câmera aqui, direto para essas mulheres. Eu acho que o primeiro passo é você ter um propósito muito claro. Quando você tem um propósito, você sabe o que você quer e se agarra a ele, o resto vai virar um obstáculo. Então, se você tem esse propósito, você quer participar da política, se você acha que dá para mudar o Brasil, dá para mudar a sociedade através da política, participe, se agarre a isso que você acredita e o resto vão ser só obstáculos. Em falta de tempo, falta de dinheiro, falta de recursos, isso tudo a gente consegue resolver, desde que a gente tenha mais mulheres motivadas e engajadas. Então, participe, apoie candidaturas, apoie, enfim, pessoas que você confie e acredita e venha fazer parte desse processo de mudança que não vai acontecer sozinho. Se você também acha que dá para fazer a diferença, vem comigo, vem participar junto, que a gente precisa de pessoas como você, assim, no nosso lado também. Bacana, muito legal. E esse teu recado é muito legal porque o nosso público é predominantemente feminino. Não Sim, temos só mulheres acompanhando a Jornada Múltipla, mas é predominantemente feminino. Então, o objetivo desse podcast é trazer mulheres que inspiram, que sejam aí motivos de admiração e de ação para todas que estão nos assistindo. Mas eu também me coloco à disposição também para quem quiser me mandar uma mensagem, quiser conversar mais sobre política. Fala suas redes, né? Meu Instagram é anidias.pr. Você pode pegar meu WhatsApp aí pra eu passar o número do WhatsApp? Me manda mensagem pra gente conversar não só sobre meu projeto de pré-candidatura, mas também sobre a possibilidade de entrar em próximas mulheres. A gente vai ter novas eleições daqui 2 anos, né? Eleições de vereança. A gente precisa também ter mulheres na linha de frente, mulheres dos bastidores. Então, se você tem interesse, me manda uma mensagem. Qual que é o número? Por favor. 419-8493-1229. Repita. 419-8493-1229.
Show. E as tuas redes é anidias.br. anidias.br. Meu Legal. Instagram, Facebook, a mesma coisa, Tudo igual. Twitter. A gente vai deixar também na descrição do Tô em vídeo todas do as YouTube, redes. no Spotify. E o objetivo é esse, incentivar as mulheres, pelo menos vai lá saber. Vai aos poucos, não precisa se candidatar amanhã, Não, né? mas Você vai vem tomar um entendendo. café, conversar mais sobre, acompanhar meus vídeos. A gente tem Isso. um projeto também que acho que é legal mencionar, que é o Mulheres em Ação, que é Legal. um projeto que coloca várias mulheres empreendedoras, mulheres advogadas, profissionais liberais, até as próprias vereadoras participaram, em rodas de conversa, em palestras, para motivar as mulheres a participarem cada vez mais. A gente já fez 2 edições, agora em agosto a gente vai fazer mais uma edição do Mulheres em Ação, para movimentar realmente e mostrar as mulheres que fazem diferença na sociedade, para se conectar, fazer networking, fazer negócios. Sim. E eu também vou divulgar nas minhas redes, se as pessoas me seguirem também vão ter Vão acesso receber essa informação, ao né? convite do evento. E a gente tem esse projeto aí também, seria legal divulgar Bacana. mais. Nossa, adorei saber. Já fica o convite, a gente aproveita aqui o nosso canal para divulgar isso para as pessoas também, Isso. né? Muito Salvo bacana. engano, vai ser dia 13 de agosto o evento, Dia mas 13. depois eu te mando mensagem também Tá. atualizando certinho o Sim. convite, vai ser bem legal. Show, muito obrigada. Bom, foi uma delícia bater esse papo com você. A gente está caminhando agora para o nosso final do podcast. Eu quero agradecer a tua participação, né? Tanto conteúdo, a gente teria aí com certeza muito mais conteúdo se continuasse falando. Eu acho legal, acho sim, te dou os parabéns pela coragem, né? Por se colocar na frente e dizer que eu tenho certeza que muitas mulheres que assistiram o nosso podcast vão se inspirar aí Que bom, Cláudia. na sua candidatura, na sua forma de ver as coisas, na sua Que bom, eu fico liderança. muito feliz, agradeço o espaço, acho que a gente precisa de mais oportunidades para expor as nossas ideias, para falar que existe opção. Então, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar contando para vocês aí um pouco mais do nosso projeto. E também me coloco à disposição, que vocês precisarem, enfim, quiserem qualquer coisa, tomar um café, conversar sobre as ideias, propostas, estou 100% à disposição. Bacana. E parabéns também pela iniciativa de ter esse espaço para divulgar mais mulheres, né? A gente precisa unir forças aí Com certeza. para transformar a sociedade. Esse é o nosso propósito. Nós vamos terminar o nosso podcast, então, naquela câmera, agradecendo a todos e todas que assistiram o nosso podcast até aqui. Quem gostou, às vezes não tem interesse, né, em se candidatar ou saber mais, mas conhece pessoas, quer que outras mulheres estejam inspiradas, compartilha também esse conteúdo, tenho certeza que vai ser muito bacana, não só de Curitiba, mas quem é de fora, até para conhecer um pouco de tudo que a Anne falou aqui, tem bastante coisa que eu tenho certeza que, assim como eu aprendi, vocês também vão aprender bastante. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Esperamos vocês no episódio da semana que vem. Até lá!